Esse é o canal Ouse Pensar, eu sou André Porto e hoje eu trago para vocês um pouquinho diferente do que eu faço normalmente. Eu vou trazer para vocês um tema que eu observei muito interessante num site chamado Pensar Contemporâneo, que depois eu vou deixar na descrição para vocês poderem acessar o material deles, que é muito bom. E ele trata de um tema que eu vou trazer hoje para vocês que chama-se os 6 pontos para se tornar um verdadeiro livre pensador. 6 pontos para se tornar um livre pensador. O primeiro ponto que eles abordam nesse artigo, ele diz assim: um livre pensador entende que há sempre mais de uma perspectiva para qualquer coisa. Ou seja, um livre pensador entende que nem tudo se encerra na primeira opinião que ele ouve, e nem na sua própria, que ele tem inicialmente. Ele ouve lados antagônicos, lados que são opostos. Ele ouve o que a mídia está dizendo, ele ouve todos que estão ao redor, ele ouve as pessoas da sua família, antes de equilibrar tudo isso e escolher um lado, escolher uma posição disso, trazer um suco disso tudo e criar seu ponto de vista a partir disso. Isso é maturidade em termos de criação do pensamento. Isso é ousar pensar, isso é realmente viver, certo? O segundo ponto que eles tratam lá é o seguinte: um livre pensador entende que a criatividade é a chave da vida. Eu falei de vida, né? Quando você passa a pensar sobre as coisas que estão ao redor, e isso gera o quê? Satisfação pessoal, você vê que você tem contribuição para dar, você começa a criar a sua imaginação que você tem desde pequeno, que começou a criar brincadeiras, amigos imaginários, regras para brincadeiras, jogos e outras coisas. Isso vai crescendo dentro de você e não é esquecido. Você agora, como um adulto, como um adolescente, seja lá a idade que você estiver, você começa a observar que a criatividade que você tinha lá atrás, ela pode ser exercida hoje, a partir do momento que você tem que observar e fazer uma média de todos os conhecimentos que estão ao teu redor, os pontos de vista, as coisas que você precisa se posicionar como um pensador, como um livre pensador. O que acontece? Você olha para isso e com criatividade, você às vezes pode criar até uma vertente totalmente diferente daquelas que as pessoas estão defendendo. Você faz uma média de tudo e você coloca para o mundo algo que você criou de totalmente diferente daquilo, que pode ser inclusive a resposta que todos eles precisariam ouvir. Mas todos têm que o quê? Se colocar numa posição que tem que pensar sobre isso. Ok? Um pensador livre, o terceiro ponto. Um livre pensador sabe que nada sabe. Esse é o ponto. Esse é o ponto, talvez assim, teria que colocar logo no início. Uma pessoa que busca pensar, refletir todos os seus dias, que ousa entender que o mundo tem muito mais para oferecer do que aquelas poucas coisinhas que ele já tem armazenado até hoje. E ele precisa armazenar cada vez mais. Sabe o que essa pessoa sabe? Cada vez mais ela entende que ela não tem tudo aquilo que o mundo pode oferecer para ela. Ela não tem tudo que as grandes mentes, os grandes sábios que estão nos livros, nos documentários, na TV, em todos os lados, essas pessoas das faculdades, os professores, ele sempre é uma esponja para absorver mais. Ele nunca se encerra naquilo que ele já tem. Porque a pessoa que diz que nada tem a aprender, essa é um ignorante. Muito ignorante. E não é nada de livre pensador. Ele é um cativo, uma mente cativa. E isso não é viver, tá certo? O quarto ponto: um livre pensador não tem medo de ser chamado de diferente. Se eu criei algo, se eu fui e não fui pela cabeça dos outros, as pessoas às vezes vão olhar pra gente, ou todas as vezes vão olhar pra gente e vão dizer o seguinte: você não serve, porque você não pode fazer parte do meu grupo, você não quer fazer parte do grupo deles, você quer ficar observando tudo como se fosse um rei na barriga, observando que você tem todo o conhecimento a mais, você está acima da gente. Você não tem nada a ver comigo, eu vou te colocar de lado. Ótimo, talvez aquele grupo não seja para você. Talvez você tenha que buscar um grupo aonde você possa se inserir e as pessoas também estejam buscando, como você, construir novas perspectivas de pontos de vista com relação à política, religião,
com relação ao relacionamento humano, sociedade, seja lá o que for. Mas você não pode se mediocrizar. Você não pode se mediocrizar porque você não tem nenhum compromisso de não ser chamado de diferente, de você não sofrer preconceito com relação a isso. Se você sofrer preconceito com relação ao seu ato honrado de buscar um novo ponto de vista e crescer nisso, pensando, sendo livre pensador, parabéns para você. Parabéns para mim, que tenho também tentado fazer dessa forma. Tá certo? O 5º ponto. Um livre pensador questiona a autoridade. Mas não é gratuito. Não é simplesmente porque o seu ego quer o posicionamento de outra pessoa, que é a posição dele de hierarquia, que você vai contestar. Não. Se a autoridade estiver intransigente, ignorante e com pensamentos que não tem nada desses pontos que a gente falou para trás, é digna de ser contestada. É digna de ser colocada em xeque, de ser colocada sob dúvida. E que essa pessoa que está na liderança, se ela não se colocar a sua mente a mais aberta para poder observar que o que você está trazendo enquanto livre pensador também é algo que possa ser ponderado, que você não quer o lugar dela, mas você quer o quê? O crescimento do grupo? O que acontece? Ele pode e deve ser retirado da posição de autoridade para se escolher uma outra pessoa que possa crescer. Pode ser você, pode ser outro, seja lá quem for. Mas de maneira alguma, um líder que se diz um líder de pensamento, um líder de ideologia, um líder de vertente religiosa, um líder de várias coisas que possam estar afligindo e fazendo efeito na nossa vida, um líder jamais pode ter a sua cabeça limitada. Ok? E o 6º e último ponto que eu gostaria de trazer para vocês é: um livre pensador sempre é curioso. Um livre pensador, às vezes, vai estudar coisas, vai ler coisas que os outros acham que é tabu. Que os outros acham o seguinte: meu Deus, eu não vou botar a mão nisso, isso é coisa errada, isso é coisa não sei o quê. Porque as pessoas simplesmente têm um ponto de vista já estabelecido sobre algumas coisas, mas elas nunca leram, elas nunca tomaram contato, elas nunca falaram com ninguém que faz parte daquele caminho. Elas simplesmente adotaram aquilo que disseram para elas. E você já viu nos pontos acima que isso não tem nada a ver com ser um livre pensador, com ousar pensar. Um livre pensador tem que ser curioso, tem que se colocar em posição de ser uma testemunha ocular, de sentir nos seus 5 sentidos, aquilo que você está vivendo, para que você possa desenvolver ainda melhor as bases para que o seu ponto de vista, a sua forma de pensar e refletir seja ainda mais fundamentada, solidificada e contribua para o país que você vive, para a cidade que você vive, para o grupo que você vive, para a família que você faz parte. Ok? Era isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês aqui. Vou deixar o link onde eu pesquisei essa parte, tá certo? Tá lá na descrição se você quiser sair, dá uma clicada lá que tem várias coisas que são interessantes. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e deixe seu não gostei também, se você não gostou da forma que nós fizemos hoje. Comente, se inscreva no canal e divulgue nas suas redes sociais esses vídeos, tá certo? Muito obrigado!